Imagina você ter a capacidade de ser imortal. Sim, o seu corpo pode até morrer, mas a sua consciência permanece. Você consegue mudar de corpo em corpo, de corpo em corpo, com a mesma consciência. Essa é uma série que eu vou indicar. Tem outra série que pessoas lá do futuro viram que ia dar ruim pro nosso planeta e voltaram pros dias de hoje para tentar mudar o futuro da humanidade. E tem uma outra série que fala sobre pessoas assim com superpoderes que também estão tentando impedir o apocalipse. Tá bem interessante. Então, ó, 3 dicas de séries de ficção científica, #Franflix, vem ver. Fala galera, sejam muito bem-vindos, mais um vídeo, mais uma dose de curiosidade pra vocês e com novidade aqui no canal, né? #Franflix foi uma ideia da Cristiane Costa e eu achei muito interessante quando vocês tiverem ideias assim de conteúdos que eu posso trazer aqui pro canal, conta pra mim. Se você é novo, aqui eu conto curiosidades de comportamento humano e de espiritismo, então já se inscreve aqui no canal. E também, gente, por favor, já deem aquele like, aquele joinha agora, nesse exato momento, porque pra mim é muito importante, significa que vocês estão gostando do conteúdo que eu tô postando e é uma forma também de o YouTube entregar mais para mais pessoas o meu conteúdo, beleza? Então, como eu fiz uma enquete aqui no YouTube, também lá no Instagram, as pessoas optaram assim, entre os mais votados estava ficção científica, eu resolvi começar com ficção científica. Vamos lá então para as séries? A primeira dica é Altered Carbon. Você já assistiu? Aproveite e já coloque nos comentários quais são as séries de ficção científica que vocês curtem e o que vocês ainda querem ver por aí. Drama, suspense, comédia, romance. Bom, Altered Carbon é muito interessante, porque assim, ó, lá no futuro, as pessoas conseguiram se tornar imortais. Como que elas fizeram isso? Elas colocaram uma consciência num cartucho, criaram um cartucho, então assim, o corpo pode até morrer, mas aí você vai mudando o cartucho de corpo em corpo, em corpo, em corpo, e você vai lembrar sim da sua consciência, né? Isso é muito interessante, então, só o seu corpinho que vai mudar. Seu corpo não é quem você é. Você muda ele como uma cobra muda de pele. Nós transferimos a consciência humana entre corpos. Só que claro que um corpo novo se tornou algo assim de luxo e só os magnatas têm acesso. Então, na maior parte das vezes, aquelas pessoas que não têm tantas condições financeiras, elas morrem o corpo e elas ficam só com um cartucho da pessoa. Uma coisa interessante é que os magnatas, nessa época aí que fala na série, eles já sabiam fazer clonagem. Então, digamos assim, ah não, mas eu gosto muito do meu corpo, me apeguei muito a esse corpinho aqui que eu tô usando. Então, existe clonagem do corpo. Então, você pode, esse corpo aqui deu algum dano e tudo mais, você vai lá e troca para o outro corpo exatamente igual. A vida é eterna. Quanto tempo eu fiquei morto? 250 anos. E o personagem principal, no caso, foi uma consciência comprada pelos magnatas. Você é a propriedade das indústrias Bancroft. Você recebeu este corpo, que veio equipado com neuroquímica de nível militar e memória muscular de combate. E o mais interessante é a missão que ele tem nessa primeira temporada. Tudo que eu peço de você é que desvende um assassinato. De quem? O meu. É, bastante suspense. Eu confesso que eu fiquei bastante aflita, assim, durante toda a série. Então, tipo, socorro, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer ali? Mas é muito interessante, tem bastante ação pra quem gosta de ação. Agora, se o cartucho fosse quebrado, fosse destruído, aí era o que eles chamavam de morte real. Aí não tinha volta, não tem como ter volta. A minha segunda dica é Travelers. Gente, essa série, ela tem 3 temporadas. Ela foi cancelada, infelizmente, mas vale super a pena assistir, porque ela meio que tem um final, então vale a pena, tá? Não vai ser desperdício de tempo. Como que é a série? Ela conta sobre pessoas lá do futuro que conseguiram uma forma de voltar no passado para mudar o futuro da humanidade, para reverter o futuro da humanidade. Porque lá no futuro pode ser que eles viram assim que, opa, não saiu como a gente imaginava. Melhor a gente voltar para o passado para ver se a gente consegue reverter essa situação. E como que eles fizeram isso? São os travelers, né? Os viajantes, por isso travelers. Os viajantes, eles assumiam a consciência de pessoas aqui do presente do século 21. We, the last unbroken remnants, vow to undo the errors of our ascendants, to make the earth whole, the lost and lost, at peril of our own birth. Mas o
interessante é que assim, não era qualquer pessoa que tinha a mente substituída por esses viajantes. Não, eram pessoas que realmente já estavam prestes a morrer. Aí tem tipo um contador assim na cabeça da pessoa, muito interessante. Ela tá tipo segundos antes de morrer. Aí de repente ela é possuída por esse viajante. E daí aquele corpo se torna o viajante. E cada viajante tem um número. Welcome to the 21st. Let's begin. E quem são esses viajantes? É um grupo de agentes do FBI que se juntaram, na verdade vários grupos, né, do FBI que se juntaram para tentar salvar a humanidade. Mas uma coisa interessante é que, por exemplo, fulana quase morreu naquele acidente e foi substituída por um viajante. Fulana, para as outras pessoas, continua sendo fulana, porque eles não poderiam contar para as outras pessoas, nós viemos do futuro, nós substituímos a consciência dessa pessoa, senão seria, né, meio estranho. Se a fulana era viciada em drogas, se a fulana tinha algum problema com álcool, algo nesse sentido, esse viajante ia ter que sofrer todas as dores desse corpo. Isso que é muito interessante. Todas as dores, todas as questões familiares. Então, muito interessante. I can't keep pretending that this is normal. This isn't about any one person's happiness. Tell me, what is it about? Última dica, The Umbrella Academy conta a história. Lá em 1989, houve o nascimento de 43 bebês, mas assim, de uma forma inesperada, porque as mulheres, elas não estavam grávidas. De repente, teve um dia que elas e pariram 43 bebês, né? Foram 43 mulheres. Até que o milionário, ele resolve adotar 6 desses bebês, assim, de uma forma inusitada. Quanto quer pela criança? Eu adotei 6 crianças. Só que esses bebês, assim, eles têm algo a mais, eles têm superpoderes. Então tem um que consegue ouvir espíritos, tem outro que consegue se teletransportar. Cada um tem um talento específico. E daí esse milionário criou The Umbrella Academy. Só que o interessante é que esse padrasto não era nada bonzinho, era bem carrasco com essas crianças. Então elas nasceram, elas foram criadas de uma forma bem traumatizada. Olha como é bizarro, a mãe deles é um robô. Mas a série não se passa quando eles eram pequenininhos, a série se passa 17 anos depois, quando eles já estão separados, cada um vivendo a sua vida, e daí o pai deles morre. Alguém gostaria de dizer algumas palavras? Ele era um monstro. E foi graças à morte do pai que eles se uniram novamente para tentar desvendar tanto o fato por que o pai dele morreu, quanto tentar fazer com que o futuro da humanidade não acabasse num apocalipse. Quando eu avancei no tempo e fiquei preso no futuro, sabe o que eu encontrei? Absolutamente nada. Quando vai acontecer? Em 8 dias. E é uma série assim envolvente, engraçada. Cada irmão tem uma personalidade diferente. Então, para que o plano dê certo, eles precisam unir essas personalidades. Então tá aí. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram ou querem que eu mude alguma coisa aqui na minha fala, falem pra mim, tá bom? Ah, e também eu pedi dicas lá no meu Instagram. E daí eu vou falar pra vocês essas dicas que me passaram, tá? A Cris, que deu a dica do #Franflix, falou do Supernatural. E Dark eu assisti, muito bom, ainda quero trazer aqui pra vocês. O Mikael Mello e o Oniro Words, de Sonhos Lúcidos, falaram do Westworld. A Maiana Rosenstein falou do Stranger Things e Dark, os dois eu já assisti, também quero trazer aqui. E a Lara, minha prima, falou do Sex, Love and Robots. E esse daí também eu já assisti, muito interessante, tá bom? Também quero ver as dicas de vocês, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de compartilhar com seus amigos essas dicas, tá bom? Valeu!